Olá, meus queridos, tudo bem? A partir de agora nós temos Alex Ruivo em entrevista. E a minha entrevistada de hoje é... Meu nome é Stephanie Pessotti Gobo, tenho 31 anos, sou do signo de Virgem. Um sonho realizado foi ter me formado em fonoaudiologia. Um sonho a realizar é levar a qualidade de vida para as pessoas que sofrem pela deficiência auditiva. A frase que eu gosto de usar é leve amor e receba amor. No Alex Ruivo Entrevista eu tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Stephanie Gobo. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Alex. Prazer receber você aqui no nosso programa para falarmos de um dado muito interessante. Praticamente 20 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema auditivo. Sim. Eu gostaria de saber o que leva a gente a ter a deficiência auditiva ao longo dos anos. Alex, primeiro é um prazer recebê-lo hoje aqui com a gente. O prazer é meu. Existem diferentes fatores durante a vida que pode causar uma perda auditiva. A pessoa pode adquirir uma perda auditiva, por exemplo, pelo excesso a ruído, fones de ouvido, trabalhar em local muito ruidoso, que hoje acontece muito. Casos também quando a pessoa já tem uma deficiência auditiva na própria família, então a hereditária, a genética pode causar perda auditiva também. E o próprio envelhecimento. Então, com a idade, é natural acontecer uma perda auditiva. Stephanie, normalmente com a visão começa a partir dos 40, né? Uhum. Começa a ter o desfoco lá no olhar, né? E o ouvido a gente começa então a não entender muito bem o que as pessoas falam a partir dos 60 anos, você acredita? A partir dos 60 anos é natural a pessoa ter uma perda auditiva. Nem sempre, por essa perda auditiva, pode ser indicado o uso de aparelho auditivo. Mas, de um modo geral, perto dos 60 anos é natural uma perda auditiva. Tem muita gente assistindo a gente e fica se perguntando, você parece que é surdo, tem que falar alto, você não ouve direito, tal, aquela historinha, né? Uhum. Começa por aí mesmo, para a gente começar a ter essa percepção de que a gente está com uma falha auditiva ou não? Sim, é exatamente isso. A pessoa começa a ter uma dificuldade de entendimento. Então, ela ouve, mas ela não entende aquilo que foi dito. Então, sente dificuldade para escutar televisão, aumenta um pouco mais o volume, sente dificuldade para falar o telefone, em locais ruidosos, grupo de pessoas conversando. A gente fala que o ambiente ruidoso é o ambiente mais desafiador para quem tem uma perda auditiva. Inclusive, Stephanie, recentemente foi anunciado que o Eric Clapton vai parar de cantar por causa do problema de audição. Você acha que isso vai por causa da música, o barulho muito frequente na vida do cantor? Acredito que sim, porque ele estava exposto a muito ruído, né, durante esse período dele como cantor. Então, muito possivelmente, o fato dele ficar exposto ao ruído pode ter ajudado a ele ter essa perda auditiva. A gente, quando coloca no aparelho celular o fone de ouvido e a gente aumenta, ele manda uma frase: cuidado que pode causar algum problema auditivo, né? E eu acredito que muitos jovens de hoje, que ainda a gente não sabe como vai ficar amanhã, que estão habituados a usar o fone de ouvido no último e ficar... Isso vai antecipar uma doença auditiva, uma deficiência auditiva, por causa do fone de ouvido, não? Você acredita? Isso pode acontecer sim, porque o organismo dele vai ficar mais propenso a uma perda auditiva. A gente percebe que hoje em dia existem muitas pessoas novas já com uma perda auditiva e muitos médicos também relatam que percebem que é uma perda auditiva característica de uma perda induzida por ruído. Tem mais jovens procurando a sua clínica, por exemplo? Tem sim. E a reclamação maior, qual que é? Uma das maiores reclamações deles é o zumbido. A primeira queixa deles é em relação ao zumbido. Porque o zumbido a gente fala que ele muitas vezes que é aquele apito que você escuta no ouvido. Então você tem uma certa experiência em resolver esse tipo de problema? Sim, temos sim. Tivemos até um adolescente que nos procurou com uma queixa considerável em relação a zumbido. Muitas vezes a gente percebe que o primeiro sintoma que aparece no paciente é o zumbido. Que o zumbido ele vem muitas vezes decorrente de uma perda auditiva
até uma perda leve, mas ele já está indicando que esse órgão está sofrendo algum desgaste auditivo, até por conta desse excesso de ruído, por exemplo, por conta do fone de ouvido. A Stephanie, só para situar melhor vocês, ela é responsável aqui pela uma loja de aparelhos auditivos de altíssimo nível, de altíssima qualidade, porque é muito importante na hora de você colocar um aparelho também saber o aparelho que você vai utilizar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, sobre os aparelhos, as modernizações que levam uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Vamos falar um pouquinho dos aparelhos que você trabalha. O que levou você e motivou você a escolher os produtos da Phonak para utilizar nos seus pacientes? A Phonak, ela é uma empresa suíça, de origem suíça. Ela é líder mundial em aparelhos auditivos, é uma empresa que sempre inovou muito em relação aos aparelhos que ela fabrica. Né? É uma empresa que sempre priorizou muito o entendimento de fala por parte do usuário do aparelho auditivo. Certo. Tá? Então, o aparelho da Phonak, ele possui diversos recursos dentro dele para otimizar o entendimento de fala do paciente em ambientes ruidosos, no telefone. Você está me dizendo, então, que existe um aparelho adaptado para cada situação que o paciente vive? Por exemplo, numa situação onde o cara é músico, uma situação que a pessoa trabalha numa fábrica, ou mora num prédio perto de uma avenida que tem muito barulho. Existe um aparelho para cada situação ou não? Sim, normalmente quando a gente vai escolher o aparelho do paciente, a consulta fonoaudiológica ela inclui a gente entender qual é a necessidade auditiva do paciente, os ambientes que ele frequenta, porque o aparelho auditivo, muitas vezes ele é dividido em categorias, em aparelho básico, num aparelho de uma linha advanced, numa linha premium. Por quê? Porque o aparelho tem recursos dentro dele automático para melhorar a situação de fala nos ambientes desafiadores, que é o ambiente com ruído, roda de pessoas conversando, música. Stephanie, eu quero saber, antes de apresentar os aparelhos, qual que é o processo que o paciente passa quando vem na tua loja e entra aqui na tua clínica? O que acontece com a gente? Normalmente, Alex, o paciente vem encaminhado do médico, o otorrinolaringologista, que verificou os exames de audiometria, de audição do paciente e viu a necessidade do uso do aparelho auditivo para melhorar aquela perda auditiva, tá? Quando o paciente chega na nossa clínica, a gente faz o exame de audição, a audiometria nele. Só para entender, o médico tem a função de? O médico otorrinolaringologista, ele é quem faz o diagnóstico da perda auditiva. E é ele que vai traçar o tratamento ideal para aquela perda auditiva. Então, se o paciente vai se submeter a uma cirurgia, se vai ser indicado o uso do aparelho auditivo, e a partir disso, então o paciente vem para a Audisense para começar o teste do aparelho auditivo. E a sua função, então? A função do fonoaudiólogo é adaptar o aparelho auditivo, a gente indica o aparelho ideal para aquela perda auditiva. A gente faz a adaptação do aparelho auditivo e todo o acompanhamento durante o uso desse aparelho. Inclusive, eu agora vou passar por um teste, espero que eu não tenha nenhum problema de surdez, que é o mesmo teste que todos os pacientes passam por aqui, é isso? Sim. Certo? A primeira etapa do nosso atendimento é o exame de audiometria, para verificar se está compatível com o exame que o paciente trouxe, se houve uma piora auditiva ou não. Né? E aí, depois disso, a gente faz o teste do aparelho para o paciente. Então, vamos lá? Vamos. Alex, então agora eu vou colocar um fone. Toda vez que você ouvir o apito, você levanta a mão para mim e abaixa, tá bom? Até o som mais baixo que você ouvir, que é o mais importante. Tá bom, já estou usando o óculos, será que vou ter que usar o aparelho também? Eu estou com 46 por aí. Vamos ver.
Então, depois desse teste que eu faço, aí você vai ver o aparelho ideal para a gente usar. Isso. Aí então a gente começa o processo do teste do aparelho auditivo do paciente. Perfeito. E então nós temos basicamente 2 tipos de aparelho auditivo. Perfeito. Os modelos que a gente chama de retroauricular. Esse aqui. Isso. Eles têm uma parte que fica fora da orelha do paciente e uma outra parte que fica dentro. Que é esse aqui, exatamente ouvido. esse. Isso. Essa parte aqui fica dentro do canal auditivo do paciente. Tem um aqui que é um pouquinho menor, por quê? Sim. Os aparelhos menores a gente acaba indicando para quem tem uma perda auditiva menor, porque ele tem menos potência. Né? Ah, perfeito. Depende da deficiência da pessoa. Isso, do grau da perda. Eu já vi também aparelho que só fica dentro. Esse aqui? Esse daqui é o modelo intra-auricular. Nesse modelo intra-auricular, todo o circuito eletrônico do aparelho fica dentro dessa caixinha que fica dentro do canal auditivo do paciente. A gente pode escolher o aparelho ou ele tem que ser indicado pelo fono? O aparelho é indicado conforme o tipo e o grau da perda auditiva do paciente. Então, o paciente não escolhe o aparelho. Quem escolhe o aparelho é o fonoaudiólogo. Para ver e é para dar a devida qualidade de vida para o paciente, é isso? Sim. Olha, gente, eu tive uma aula aqui sobre deficiência auditiva e eu quero muito parabenizar a fonoaudióloga, responsável pela Audisense, que atende uma região gigantesca aqui do interior de São Paulo. E é um prazer muito grande poder passar essa informação tão valiosa e preciosa para você, nosso seguidor, né? Para entender que a gente precisa tomar cuidado para não ter uma perda de audição precocemente. Não é isso, Stephanie? Sim, com certeza. Cuidado com o seu fone de ouvido, ouvir música, cuidado de ficar debaixo daquelas caixas de som, né? Que quem gosta de show, né? Que chega a estremecer. Cuidado quando você estiver falando alto demais, se as pessoas tiverem essa percepção. Tudo isso pode ser sinais de perda auditiva. Sim, com certeza. Precisa procurar ajuda. Né? E para você que tem uma certa idade, meu querido, minha querida, por favor, tenha a sua terceira idade com qualidade de vida. Nada melhor do que enxergar, falar e ouvir bem, né? Não é verdade? Com certeza. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu excelente trabalho, parabéns pelos aparelhos, né, da Phonak, que são incríveis, designer suíço, que estão aqui no Brasil para oferecer não só beleza, mas sim qualidade para o consumidor que tanto necessita. Um grande abraço, seja feliz e até a próxima. Obrigada, Alex. Valeu.